Central americano subiu as taxas de juros essa semana, de 1,5% para 2,25%. E com isso começam a borbulhar aí oportunidades de investir em renda fixa lá fora. Mas aí, Marília, renda fixa no exterior é uma boa oportunidade? Vamos falar sobre isso. Antes de começar, quero dar o recado. Essa semana, terça-feira, saiu meu vídeo do Código Fontes, o meu mais novo projeto, onde eu quero ensinar tudo sobre como investir como os grandes profissionais de mercado. Se você ainda não viu esse vídeo, vale a pena clicar no link, não perca, e no final desse vídeo tem um teaser aí desse vídeo que eu tô falando pra vocês. Mas voltando aqui para investir em renda fixa no exterior. A taxa de juros americana está subindo. Já tivemos aí várias reuniões da taxa. Ao contrário do Brasil, que a Selic é um número estático, né, 13,25, nos Estados Unidos é um range, né, é um intervalo. Então agora foi para 2,25 e 2,5. A taxa tem que ficar nesse intervalo. Com isso, várias oportunidades de renda fixa estão ficando ainda mais atrativas. E estão surgindo várias pessoas interessadas em investir em renda fixa, mais nos Estados Unidos, já que eles são mais seguros, não tem o risco do dólar, a gente está aqui em ano eleitoral. Mas e aí, será que realmente vale a pena? Eu vou mostrar para vocês um caso muito legal que eu me deparei essa semana e depois vou falar o que eu penso sobre tudo isso. Eu vou falar para vocês da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, uma das maiores exportadoras de aço e produtoras de baixo custo, né, que a gente chama no mercado mundial. Recentemente, ela se aproveitou muito do aumento do preço de commodities, né, e vem melhorando muito o resultado dela em termos de ROI, em termos de lucro sobre o patrimônio. E aí você deve imaginar, então, já que ela tem umas dívidas e que ela está melhorando a rentabilidade, o quanto ela paga nessas dívidas deve estar caindo, né? Mas não. Olha só uma dívida dessa empresa nos Estados Unidos, o quanto aumentou esse custo. Esse gráfico aqui mostra a evolução da taxa do bonde da CSN com vencimento em 2031. E o que a gente vê é que em 2021 essa taxa estava em torno de 4% em dólar, mas que agora ela subiu tudo isso para 9,5%. Olha que loucura! Uma empresa brasileira exportadora, né, super conhecida, tradando a 9,5% em dólar. Nossa, é uma taxa realmente muito alta, né? Por que isso aconteceu? Vários motivos. Primeiro, a taxa de juros americana, que é a livre de risco, está subindo, né? O mercado está precificando que as taxas de juros lá vão ser maiores do que o mercado achava anteriormente. Esse gráfico aqui, por exemplo, mostra o aumento do Fed Funds que eu falei para você, que foi para os 2,5%. Com esse aumento, é natural que todos os títulos de renda fixa em dólar passem a render mais, né? Então, se a livre de risco sobe, as taxas de mercado de qualquer empresa sobem também. Mas a gente teve outro fator. As nossas taxas brasileiras também subiram bastante, né? Com o juro brasileiro subindo, as empresas aqui também são vistas como mais arriscadas e tal. E o próprio CDX brasileiro sobe. Marília, o que é o CDX? O CDX é o Risco Brasil. Então, nesse gráfico, a gente pode ver o gráfico do CDX de 5 anos. Então, é o quanto custa em termos de taxa para você comprar um seguro se o Brasil defaultar. Ou seja, se você comprasse um título do Brasil, o quanto você ia tirar de taxa para ter o seguro de contra default, né, contra calote de forma integral. Então, um CDX brasileiro de 5 anos está 292 bases, né? Você vê que subiu bastante em relação a 2021, que tradeava a 150. Isso quer dizer 1,5% de taxa, ou agora aqui quase 3% de taxa que esse seguro te comeria, tá? Então, como aumentou o CDX, como aumentou o risco Brasil, principalmente por estímulos fiscais, aumento de gastos, aumento de risco, possível flexibilização do teto, tudo isso prejudica o CDX, piora o nosso câmbio, piora o nosso risco Brasil e aumenta o prêmio de risco pago por todas as empresas brasileiras lá fora.
Mas quando você olha os dados da própria CSN, você vê que eles melhoraram as receitas, né? Eles estão com um ROI aí bem alto e eles reduziram, consequentemente, a dívida líquida EBITDA, ou seja, o quanto eles devem, líquido do quanto eles têm de caixa versus o quanto eles recebem aí de receita, de EBITDA, né? Então você vê que a dívida líquida EBITDA deles é abaixo de 1, então é uma dívida bem pequena frente ao caixa e frente ao que eles recebem aí, o geram de EBITDA. Dá para ver também nesse gráfico de ROI que eles aumentaram bastante o ROI, né? Então tá dando ROI aí de 80, é muita coisa, né? Mas assim, um ROI consistente aí em torno de 20, me parece aí um valor bem legal de ROI. Então é uma empresa que gera resultado, que tá com baixa alavancagem. Claro que essa baixa alavancagem tem a ver também com um momento muito positivo em termos de preços de commodities para ela, né? Mas a gente está num cenário de melhora de preços de commodities, então é uma empresa segura que está pagando um juro de 9% ao ano em dólares. E aí, Marília? É uma boa oportunidade? Olha, eu vou te falar que coça muito o meu dedo. Coça muito o meu dedo mesmo. Porque é muito difícil você achar. Você vê, em 2021, as empresas pagavam em torno de 4% em dólar. Então, assim, realmente é uma taxa, né, que dá vontade de entrar. É uma taxa que parece muito boa mesmo. Qual é o problema? Esse título é um título pré-fixado. Há uma taxa pré-fixada, né, para um vencimento aí bem longo, né, um vencimento aí para acima de 2030. Ou seja, você corre o risco de marcação a mercado. Se essas taxas continuarem a subir, você vai ter prejuízo de marcação a mercado no valor desse papel, tá? Se essas taxas caírem, aí é o efeito inverso, você tem lucro de marcação a mercado com esses papéis. Então, para você decidir entrar agora ou depois, você tem que imaginar se você acha que isso está estável e vai entrar numa tendência de queda. A não ser que você queira comprar e levar até vencimento, né? 10% em dólar me parece uma boa taxa. Agora, eu acho também, olhando os dados de inflação americana e olhando o risco fiscal do Brasil, que a gente ainda tem riscos importantes aí na renda fixa. Você vê, no Brasil a gente ainda tem uma inflação mais chatinha, né, mais persistente, com núcleos de inflação altos. A gente tem um cenário eleitoral que é arriscado. A gente tem ainda um cenário fiscal que a gente não sabe se vai ter uma flexibilização do teto, se não vai, qual a trajetória da dívida PIB, enfim, que pode piorar ainda mais a noção de risco Brasil, influenciar nos títulos desse papel. Você tem as treasuries que podem subir por conta da própria inflação americana. Então, assim, para mim ainda não é óbvio que a gente está entrando num ciclo de melhora dessas taxas, tá? Então, embora eu ache que esse negócio muito legal de ficar de olho, muito legal mesmo, saber que existem essas taxas, que elas estão altas, e que essa é uma rentabilidade legal em dólar, ainda mais para uma empresa que a gente conhece, que a gente tem segurança, né? Que tá com uma dívida baixa e tal. É legal a gente ficar de olho. É legal a gente ficar de olho. Mas eu não entraria agora se você estiver pensando em vender daqui a 1 ano, 2 anos e tal. A não ser que você tenha um patrimônio lá, vai, enfim, comprar e levar a vencimento, mas enfim, vocês sabem que essa estratégia não é das que eu gosto mais, né? Mas então eu tô de olho, eu acho que você tem que ficar de olho também, mas eu ainda não acho que é a melhor hora de entrada. Eu esperaria um pouquinho mais, até toda essa situação, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, em questão de inflação e em questão de fiscal aqui, tá um pouco mais resolvida. Mas Marília, e se eu quiser investir? Se eu quiser travar para vencimento, tô pensando em outras coisas, no longo prazo, aposentadoria, como é que eu faço para investir em renda fixa lá fora? Tem várias corretoras que te permitem fazer isso, e aí você abre a sua conta, converte para dólares, né? E aí o dinheiro vai lá para fora e aí você acessa vários tipos de investimentos, sendo renda fixa, ações, ETFs, enfim, fundos, né?
Essas corretoras te permitem que você faça vários tipos de investimento. E é legal você começar a pensar em diversificação, né? Então, não ter todo o seu dinheiro preso aqui no Brasil, até por conta de risco eleitoral, enfim, ter um pouquinho de patrimônio estruturalmente alocado lá fora, né? Inclusive, a gente aqui da Nord tem um relatório chamado Nord Global, que para quem tem interesse em ter uma alocação fora do Brasil, faz as recomendações, e aí pode fazer recomendação tanto de renda fixa, quanto de ações, enfim, é uma carteira aí bem abrangente e que utiliza essas corretoras que dão acesso, né, a investimentos lá fora para escolher seus investimentos. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira conhecer. Eu dei um exemplo aqui de título privado, mas se você quer saber mais sobre títulos públicos lá fora, como eles funcionam, funciona como Tesouro Direto aqui, enfim, escreve nos comentários e eu falo mais sobre isso. E agora quero muito que vocês fiquem com o trailer do Código Fontes. Eu tô bem preocupado. A gente não tá mais no cenário de 2008, de 2020, que a bolsa desabava, mas logo se recuperava. Acabou. As famílias mais jovens vão enfrentar um cenário que elas desconhecem completamente, que é o cenário da inflação. As pessoas acham que o juro, depois que bater um certo ponto, ele cai. Mas se a gente não fizer o certo, o céu é o limite. Vê a Argentina, por exemplo. O juro lá não parou de subir. E quando você vem para um contexto brasileiro, a Selic foi de 2% para 13,25% e ainda a gente não controlou a inflação. E para piorar tudo isso, a gente tem eleições. Os dois candidatos querem fazer benesses nesse momento difícil da economia, que você vai ter uma dívida pública quase beirando 100% do PIB, mas com uma Selic de 16%. Como é que você paga essa conta? Eu não sei. Nesses cenários mais desafiadores, é mais difícil você ganhar dinheiro, mas não é impossível. Então tem diversas coisas que você pode fazer nesse cenário que ainda podem te dar um bom retorno. Você só precisa saber quais são.